Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Cloviomar Cararini. Ele é economista e técnico do Diese na FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. E a gente vai conversar sobre combustíveis. Cloviomar, muitíssimo agradecida por participar com a gente do programa Trabalhador em Foco. Prazer falar com você. Prazer, Carla. Eu que agradeço o convite de vocês. Deixar aqui um grande abraço aos trabalhadores e ao movimento sindical de Petrópolis, que acho que tem uma importância grande essa união que eles fazem. E também a importância grande de fazer um programa como esse, né, de levar para os trabalhadores da cidade informações que interessam aos trabalhadores. Parabéns pela iniciativa de vocês. Olha, eu vou te dizer que eu tenho um big orgulho, para não falar um palavrão, de estar aqui, sabe, nesse espaço de diálogo, tentando trazer esse conhecimento científico, né, para todo trabalhador entender, seja ele com mais ou menos formação, mas para que todo trabalhador consiga entender, por exemplo, por que o combustível aumentou de um jeito enlouquecedor. Então, para a gente começar, eu queria que você me explicasse, e para o nosso telespectador de casa, afinal de contas, o que compõe o preço do combustível que sai lá da mangueira no posto de gasolina? Então, Carla, acho que a gente está discutindo, no caso dos combustíveis, preço. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, antes do preço um pouco, da composição desse preço, a gente falar um pouquinho sobre... As pessoas não sabem que o Brasil produz petróleo, que o Brasil produz muito petróleo. Então, acho que um primeiro elemento que a gente tem que chamar a atenção, assim, é que o Brasil hoje está produzindo ali cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil tem uma produção de petróleo muito grande, vem crescendo, né, a partir de 2006, com a descoberta do pré-sal, então aumentou muito a produção de petróleo, enquanto que o nosso parque de refino, a gente não usa o petróleo no carro, né, a gente usa gasolina ou o diesel, né, o gás de cozinha, enquanto o nosso parque de refino, ele cresceu muito, cresceu também a sua produção, né, a capacidade de refino, mas chegou em 2014, parou e está muito estagnada. E o nosso consumo, então, a gente produz petróleo, a gente refina petróleo, e o nosso consumo também tem ali, claro, ele acompanha mais. Quando a economia melhora, as pessoas têm mais dinheiro, usa mais energia, né, mais derivados. Quando tem menos dinheiro, né, a economia cai, reduz o consumo. De certa maneira, acho que é importante ressaltar isso. O Brasil está ali, assim, entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. No Brasil, temos 10 maiores do mundo. Né? Isso é importante ressaltar, porque se a gente importasse, se a gente não produzisse petróleo, o debate do preço era outro, eu acho. Era outro, né? Mas a gente produz. Né? O nosso parque de refino está ali, é o 9º maior do mundo. A gente consegue, como eu falei, a gente consegue produzir. A gente consegue produzir, como eu falei, 3 milhões, a gente consegue refinar até 2,4 milhões por dia. Então, ali, a gente poderia exportar, e hoje a Petrobras está exportando, 600, 700 mil barris dia de petróleo. Perfeito. Por quê? Sem alterar a questão básica, a gente produz, ou seja, tem o petróleo bruto, que por sinal tem até um barrilzinho aqui em casa, assim, pequenininho, né? O bruto, e aí a gente tem capacidade de refinar, e quando a gente refina é que vira o que a gente usa no carro, não é isso? Isso. O petróleo que você faz, dá para fazer mais de... Um milhão de coisas, incluindo mais de 2 mil produtos. Aqui na minha casa tem um monte de coisa com petróleo aqui, né? A cadeira que eu estou sentado. O petróleo está na nossa vida, não só nos carros, né? Está na borracha, tem vários lugares. Bem, o Brasil produz 3 milhões de petróleo e pode refinar 2,4 milhões de barris por dia. E o nosso consumo
de petróleo também está na faixa de 2,4, 2,5, 2,3, como eu falei, né? 2,7, nessa faixa, que também o Brasil está em nono, ou seja, um dos 10 maiores mercados consumidores de petróleo do mundo. O Brasil também é um grande consumidor de petróleo. Bem, entender isso é importante, porque é daí que a gente vai entender o processo de formação do preço. Se a gente estivesse num país que não produzisse petróleo, ou que não tivesse um parque de refino importante, faz todo sentido a gente estar vivendo agora, né, acompanhar os preços internacionais, quando o preço sobe lá fora, subir aqui também. Mas, o primeiro ponto para mim é esse. Como a gente tem uma produção de petróleo, uma capacidade de refino que atende, de certa maneira, o nosso mercado, primeiro elemento, não faz sentido nenhum a Petrobras utilizar, nesse momento, via governo, né, influenciando na Petrobras, utilizar uma política de preços nas refinarias que acompanha os preços internacionais. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção. É muito ruim essa estratégia, essa política de preços da Petrobras tem levado a gente a esse aumento da inflação, né? Por quê? A Petrobras, a partir de 2016, toma a decisão de, a cada momento que o preço do barril sobe lá fora, ela também acompanha esse preço subindo os seus derivados na refinaria. É como se ela pudesse comparar o preço de uma gasolina importada, para chegar até aqui, né, uma gasolina que sai de qualquer país do mundo que possa refinar, da Índia, por exemplo, chega até o porto do Rio de Janeiro, e a Reduc, que é a refinaria aqui em Caxias, pratica o mesmo preço praticamente desse importado. Então, aí tem duas coisas que pesam. O preço do barril, da gasolina que a gente importa, que acompanha o preço do barril, e o câmbio, o dólar, porque essa gasolina chega aqui e é transformada em reais. Então, toda vez que o dólar sobe, ou que o barril de petróleo sobe, o preço da refinaria também sobe. Esse é o principal motivo. Depois a gente pode avançar mais. Nós estamos calculando a coisa da forma errada. Se a gente tem a matéria bruta aqui, que é o petróleo, se a gente tem a refinaria aqui, a gente cria o custo do barril com o dinheiro do outro, não com o nosso. Então, o nosso barril não custa o quanto ele custa para ser extraído, para ser carregado, para pagar os trabalhadores e tal, e não sei o quê, para então ir para a refinaria, para então fazer o que acontece. Então, a gente fica usando uma comparação com o outro que tem toda uma realidade diferente da nossa. Em linhas gerais, é disso que a gente está falando? É disso, mas agora eu vou dar mais um passo. Até aqui, eu apresentei as linhas do campo. Certo. Agora eu vou botar a bola e os jogadores do campo, para a gente entender melhor o jogo. Vamos lá. Entender as regras do jogo é isso. Vamos colocar agora os atores no jogo. Então, primeira questão que aparece, assim, a partir de 2016, como eu falei, ela passa a praticar essa política de preço, de acompanhar os preços internacionais. Por quê? Porque há um entendimento, a partir de 2016, tanto o governo federal, e aí chegando até a Petrobras, passando pelos ministérios e tal, de que o Brasil precisaria criar uma espécie de concorrência com as refinarias nacionais. Então, a leitura é de que o Brasil tem, até hoje, 99% da produção de derivados, né, do parque de refino pertence à Petrobras. A leitura de que o Brasil deveria abrir esse mercado para a entrada de importadores ou empresas que possam construir refinarias. Queria lembrar que o parque de refino nacional, o Brasil não tem mais monopólio, né, de produção de petróleo, desde 97, que o Brasil quebrou o monopólio de retirada do petróleo, né, da extração de petróleo. Uhum. E o Brasil também não tem monopólio do refino. Qualquer empresa pode vir aqui e construir uma refinaria no Brasil para produzir o refino. O Brasil, na verdade, precisaria de mais 2 ou 3 refinarias para aí sim a gente ter uma capacidade de abastecimento nacional. Então,
Então, o primeiro elemento foi esse. A gente passou a perceber, a partir de 2016, que a própria Petrobras reduziu a sua capacidade de refino. Enquanto as suas refinarias poderiam refinar 2,4, ela estava refinando 1,7, 1,8. Ou seja, a própria empresa, que era a única empresa que controlava essas refinarias, toma a decisão de reduzir a sua carga e atrair importadores de derivados. O Brasil passou a conviver com importadores de derivados. Então, a gasolina que a gente consumia, parte grande dela, gasolina, diesel e gás de cozinha, parte dele é produzida aqui e uma parte é importada. Esse é o primeiro elemento, porque isso acaba influenciando no preço, porque a Petrobras passa nesse jogo, porque ela quer, que eu digo governo, a reduzir a produção e colocar o preço mais alto possível para que quem está importando possa trazer e vender ao maior preço possível. Então, alguém está ganhando por isso. Mas aí entram esses jogadores. Aí entram os jogadores. Um jogador importante desse jogo é o jogador governo, que passa, o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, que passam a vincular a Petrobras a esse tipo de política de preço. Depois os importadores, que passam, que já entram aqui e que agora fazem a disputa. Se você acha que a gasolina está cara, se você olhar os jornais, você vai olhar que o setor que vende, o que importa derivados, está reclamando, porque a gasolina está barata para eles. Tem que subir ainda mais, porque tem que acompanhar o tempo todo o preço internacional. Esse é um jogador. O segundo ponto é que também, a partir de 2016, isso é importante, a Petrobras passa a tentar vender as refinarias, já vendeu 2 refinarias, vendeu 3 agora, 3 refinarias, e passa a vender parte dos seus campos de petróleo. Então, aquilo que você falou, se hoje, em algum momento, a Petrobras produzia petróleo e refinava e transportava até aqui, o custo do refino era o custo de produção do barril, mais o transporte e mais o lucro da Petrobras. Sim, o lucro. Quando ela vende o campo, vende o transporte e vende a refinaria, o preço do barril para o custo, o preço do barril para o refino é o preço internacional. Eu tenho uma empresa aqui privada, eu tenho uma empresa aqui no transporte privada e tenho uma empresa que está agora privada também. Então, a quebra dessa estrutura, a gente chama de uma empresa integrada, dessa estrutura da Petrobras, do poço até o posto de gasolina, era importante porque ela, de alguma maneira, poderia ter preços menores, porque ela compensava uma coisa a outra. Toda vez, só um detalhe, rapidinho, toda vez que o preço do barril cai muito, a Petrobras perdia dinheiro na produção de barril de petróleo e ganhava no refino. Toda vez que o preço sobe, é o contrário, ela ganha na retirada do petróleo, porque o preço sobe, e perde, tem uma margem menor no refino. Então, ter uma empresa integrada é importante porque para a empresa é bom, mas também para a gente. Vira uma balança. Porque você consegue equilibrar o preço. Eu estou falando aqui de que, tentando mostrar para vocês de que as escolhas que os governos Temer, depois Bolsonaro, fizeram na Petrobras influenciaram os preços hoje. Seja reduzindo o papel da empresa, do refino e para atrair importador, seja praticando um preço na refinaria que é um preço internacional. Claro, quem ganha com isso? Quem ganha com isso são, hoje, os acionistas da Petrobras. A empresa pagou ano passado e esse ano lucros imensos, porque uma parte importante desse lucro vem desse momento, de vender ativos, vender campo de petróleo, vender refinaria, e de vender gasolina, vender combustível caro para o povo brasileiro. Então, esses 2 fatores hoje estão aumentando muito o lucro da Petrobras, que acaba pagando dividendos para os seus acionistas. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. E aí, nesse jogo, com todas essas variáveis, muitas variáveis, a extração, o refino, a venda das refinarias, a avaliação pelo preço internacional, todas essas coisas resultam na bomba.
E aí, quando resulta na bomba, resulta no aumento do preço do transporte das coisas e pessoas. E aí, o arroz que já estava caro, porque a gente parou de ter reserva de alimentos, aumenta mais ainda porque aumentou o transporte. E aí, o feijão que estava caro, a mesma coisa. E aí, a carne que a gente está exportando mais do que alimentando o nosso próprio povo fica mais cara ainda porque não tem uma alíquota que pensa na exportação. Ou seja, vai virando um grande ciclo vicioso. E aí, a gente voltando lá para a bomba, eu acredito de verdade que o nosso telespectador tenha entendido. Porque do lado de cá, essa jornalista conseguiu entender que tem incontáveis variáveis. Só que aí eu ligo a minha televisão e não estou assistindo o programa Trabalhador em Foco, estou assistindo qualquer outra coisa. E aí, assistindo qualquer outra coisa, não vou nem falar de jornalismo, vou falar de propaganda. Aí eu, Carla, assim como quem está assistindo a gente, assiste a propaganda do governo federal que diz assim: a gasolina aumentou por culpa dos governadores, por conta de uma coisa que chama ICMS. Aí eu, que estou do lado de cá do Trabalhador em Foco há 8 anos tentando levar um conteúdo isento para o nosso telespectador, penso assim, mas o ICMS não mudou. Ele era 30 e poucos por cento aqui no Rio de Janeiro e ele continua 30 e poucos por cento. Então, não é, na minha cabeça, por conta disso, que o combustível aumentou. E aí, Cloviomar, você que é o cara da economia e que está aí na FUP, me explica onde é que está essa questão? Essa pergunta é muito importante, porque é a pergunta que tem, não só na mídia, né, nos jornais, mas é uma pergunta, é uma leitura que vem do próprio governo. Assim. O governo tem o tempo todo, primeiro colocado a culpa, né, como ele, é isso, como a culpa é dessa política de preço, a culpa é isso. Uhum. Mas como você não quer, como o governo não quer enfrentar, né, de frente esse problema, vai tentando achar culpados. O primeiro culpado foi os governadores com o ICMS. Depois, o segundo culpado agora está sendo a própria empresa. A Petrobras é a culpada. O governo está dizendo que... A Petrobras é um problema para o Brasil. É um problema, imagine isso. Imagine dizer que uma das maiores empresas do mundo é um problema. Então, vamos lá. Então, é o tempo todo caçando um culpado, né, que não ele mesmo, né, que não a própria política que eles estão implementando. Esse é o primeiro elemento. Vamos lá. Eu peguei, para comparar isso, eu peguei os dados da ANP no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha nos postos de revenda, né, desses produtos. Peguei um na linha do tempo para olhar isso que você falou. Uhum. Na composição dos preços, o que cresceu mais, vou chamar assim, na composição do preço. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. No caso do GLP, gás de cozinha, em 2011, peguei 10 anos, em 2011, a participação do preço do gás de botijão, a participação da Petrobras representava 30%, ou seja, do preço do botijão que a pessoa pagava lá em 2011, 30% era da própria refinaria, né, da Petrobras. O ICMS, ou seja, somando os dois impostos, os impostos federais e os impostos estaduais, o ICMS, né, dava ali em torno de 43%, somando os dois. Então, 30% Petrobras, 43%. Aí você tem ali dentro a margem de quem compra da refinaria e vende, né, para o posto e tal, e tem a margem do posto, né, a margem e o lucro do posto. Perfeito. Ou seja, em 2011, 30% do preço do gás era da Petrobras. Hoje, 50%. Então, a gente percebe que no tempo, a Petrobras aumentou a sua participação no preço. Uhum. Por quê? Porque é isso, porque é ela que está subindo o preço na refinaria primeiro. É ela que inicia o processo de aumento. E você tem razão, os impostos eles são referência ao preço final. Ou seja, se o preço sobe, sobe o imposto, mas não sobe o valor, mas não sobe a proporção. Isso. Então, se eu olhar no tempo,
os impostos do gás de cozinha caíram, porque o governo, em um momento, retirou os impostos federais do gás de cozinha, onde é uma política que ele também está implementando, mas hoje o gás de cozinha tem de impostos 14%. Era 40%, hoje é 14%. Então, só para dar um exemplo, o caso da gasolina, que acho que é o mais falado, é importante Sim. também. Em 2011, no preço da gasolina, a Petrobras tinha 29% do preço e hoje tem 34%. Então, aqui era que ela fala, comercial, a gasolina só custa R$ 2,33 aqui na empresa. Exatamente esse valor na propaganda. Ela não fala que esse preço significa 33% do preço. E que isso antes era um valor bem menor, era 29%. Então, aumentou ali. E se você olhar os impostos, ficaram em 27%. Estou falando a média nacional. O ICMS era 27% em 2011 e hoje é 27% do preço. A mesma coisa. Então, agora, no caso da gasolina e no caso do diesel, que é outro também que acompanha, o diesel, então, era 51% em 2011, a participação da Petrobras, hoje está em 54% da Petrobras. Agora, olhando no tempo, a gente percebe que quem está influenciando no preço, aumentando, né, a sua participação é a Petrobras, com as suas refinarias, mas também tem um ator, que eu não falei ainda, desse ator que posso botar no campo de futebol para jogar, que é o nosso agronegócio. No caso da gasolina, você tem o etanol, que é misturado à gasolina, e no caso do diesel, você tem o biodiesel, que é produzido também, né, pelo nosso agronegócio, que também é misturado no diesel, né? E se também olhar no tempo, esse setor, no caso do diesel, o setor do agronegócio, em 2011, era 6% do preço do diesel, 6%. Hoje, está em 12%. Então, ele dobrou a sua participação no preço do diesel final. Quem é esse agronegócio? São produtores de cana, né, porque produz o etanol ali, cana-de-açúcar principalmente. O biodiesel, ele tem uma série de fontes, soja, boi, ou seja, são empresas do agronegócio que também estão aproveitando o momento de alta de preço para aumentar a sua margem dentro do preço dos nossos refinados. Isso, Carla, acho que pouca gente discute. Assim, a gente não olha no tempo, a gente olha o preço, a composição, mas não olha o tempo, o comportamento dessa composição. Acho que esse é o ponto central. É chamar a atenção que, mais uma vez, você tem atores envolvidos nesse processo que está aumentando a sua margem de ganho no momento em que os preços sobem. Ele influencia o preço e também aproveita quando sobe. Quem está perdendo na composição do preço é o posto de gasolina. Ele está perdendo, porque a margem dele está cada vez menor. Porque ele, sim, tem concorrência e ele acaba pressionado com o preço, né? Quem está também na revenda, quem compra, né, da refinaria e revende, também está mais, eu percebo que perde nesse sentido. Quem ganha é quem consegue ali manipular, quem produz o produto, né, que é a gasolina e essa mistura da gasolina. Só mais um detalhe assim, importante. Você falou que isso é importante falar. Assim, em 2016, quando a Petrobras começou, em outubro de 2016, quando ela começou com essa política de paridade internacional, a FUP soltou uma nota, a gente soltou uma nota, de ES também, denunciando essa política e dizendo, essa política ela é um problema sério para uma economia como a brasileira, que é muito exportadora e que tem nossa economia tem uma desigualdade de renda muito grande, uma massa de desempregados grandes e tal, e a gente tem ainda uma memória inflacionária muito grande. Quem viveu os anos 80, até 94 ali... Me lembro da mariola. A minha mariola nunca custava o mesmo preço. E a gente sabia que quando você aumenta o preço de diesel, principalmente, você acaba espalhando esse aumento por vários outros produtos. Então,
Quem mora em Petrópolis, que planta alface em Petrópolis, usa diesel na produção, porque ele tem ali um trator e tal, usa diesel ali, então ele vai ter que repassar. E para levar o alface, ele vai ter que repassar o preço, porque aumentou o preço. Então, a gente sabia, a gente avisou isso. Bem, em 2018, acabou dando na greve dos caminhoneiros. A greve de 2018, ela foi uma greve que tinha como resposta essa disparada do preço do diesel, principalmente, porque a política era diária. A Petrobras reajustava os preços diariamente na refinaria. Isso era um problema. Bem, resolveu em parte, no caso dos caminhoneiros, veio o novo governo, 2019, e a política continuou sendo implementada. O preço do barril saiu de 40 pós-pandemia, e durante a pandemia, e agora já está na faixa dos 80. O dólar, que estava nos 3,50, 4, chega a quase 6. Então, esses dois fatores agora, e como a política de preços é acompanhar esses valores, acaba subindo. Então, a gente sabia que isso era um problema para a inflação brasileira. Sem dúvida nenhuma, uma parte importante da culpa hoje da inflação estar tão alta, acima dos 2 dígitos, é essa política de preços que a Petrobras pratica lá nas refinarias. Ô, Vilmar, nosso tempo estourou. Foi uma delícia conversar. Eu tenho certeza que o telespectador agora já está começando a entender que a questão ela passa pela política. E ao passar pela política e de forma que ela agride os nossos recursos diários, é preciso prestar atenção em quem vai votar nas próximas eleições. Falamos de questões práticas, tabeladas, e chegamos a uma conclusão. É preciso que a gente repense o que fazer com a estrutura do país no processo de governança. Vai além disso. Queria te agradecer de verdade, foi um prazer conversar com você. Eu que queria agradecer o convite. Acho que você, só para mais um minutinho, um ponto importante, que é muito importante esses espaços, né, de conversa e de diálogo, acho que tomara que ajude as pessoas a entender. Acho que você falou uma coisa que faz muito sentido, assim. Uma coisa é você entender as regras do jogo, como eu falei no início. Eu queria demarcar o campo de futebol e as regras. Mas não existe um jogo de futebol se você não coloca os atores jogando, os jogadores, a torcida, o empresário de futebol, todo mundo. E acaba tendo aqui as disputas, né? O que a gente está vivendo hoje, no caso do Brasil, são essas disputas entre quem ganha e quem perde com o aumento dos preços, né? Quem perde, a gente sabe, está na cara, está visivelmente as pessoas que não conseguem acompanhar o aumento de preço, que vivem de salários, não conseguem repassar, não conseguem comprar, né, mais os produtos. É uma pena. E aí, agradecer o convite e dizer que a gente está sempre à disposição e dar um grande abraço aí aos sindicatos de Petrópolis. Obrigada, foi um grande prazer de verdade. Do lado de cá, fico uma jornalista que espera que você tenha conseguido entender melhor um pouquinho dessa loucura que é a questão dos combustíveis, desde o petróleo até aquele que entra lá na bomba. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.